Olá, gente, bom dia, graça e paz a todos. Vamos lembrar que hoje é um dia especial. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Eu quero trazer uma palavra a você que está sem esperança, você que está aflito, você que está cansado de sofrer, né? E ninguém é derrotado porque cai. Na verdade, somos derrotados porque nos permitimos continuar caído. Em Isaías 49, versículo 15, a palavra diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, mas, né, do filho do seu ventre, ou do filho que é amamentado? É uma pergunta que ele faz, mas ele mesmo responde dizendo: mas ainda que ela se esqueça, que pode acontecer, não é? Ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de vós, de ti, diz o Senhor. Isso nos remete a pensar que Deus é um Deus de ontem, de hoje e do amanhã. É um Deus que sempre está pronto para nos abençoar e sempre está, como diz a palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, não é? A cada dia, né? E as aflições da vida são as mãos do oleiro às vezes amassando o barro, né? E nos trazendo para aquilo que ele quer fazer de nós. Como diz lá no livro, né, do profeta, quando ele manda descer à casa do oleiro, que ele queria falar com ele. Na verdade, né, Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1 ao 6 diz: e a palavra veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. E a palavra diz que ele levantou-se, né? Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava trabalhando num vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou, se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Isso nos leva a pensar na seguinte questão: se Deus queria falar através daquele episódio, daquele acontecimento, né? Como assim ele é o Senhor que é comparado aqui ao oleiro e nós o vaso de barro? Mesmo que se estrague, mesmo que se quebre, mas ainda estamos nas mãos, no poder do oleiro, né? E ele pode fazer o vaso como bem lhe parece, como ele disse: não poderei fazer isso com vocês, ó casa de Israel. Eu creio que Jeremias aqui não teve dúvida, e ele entendeu muito certinho aquilo que Deus estava falando, não é? Então, assim é a palavra de Deus para nós hoje, né? Deus às vezes nos chama até a ter que suportar algumas dificuldades, algumas situações que nem sempre é agradável, mas o nosso Deus sempre está conosco, né? Ele nunca vai permitir que nós experimentemos uma total derrota. Na verdade, a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou, por aquele que nos mantém. Deus jamais vai desamparar e esquecer-se dos filhos dele. Jamais ele vai nos desamparar em situação que nós não possamos retornar, não é? A Bíblia nos é bem clara quanto a tudo isso, né? Ele permite que enfrentemos situações adversas, situações que às vezes nós passamos, mas tudo que nós possamos suportar. A palavra diz que não vem sobre nós tentações sobre as quais não possamos suportar. Fiel é Deus que com a tentação ele nos dá o escape, não é? E isso ele sempre faz. Então, Deus, ele sempre estará com você. Ele sempre estará conosco. A palavra de Deus é a fiel palavra de Deus. E é por isso que nós cremos, acreditamos nesse Deus e nas suas palavras que são fiéis, verdadeiras, imutáveis. Como Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Mesmo que às vezes não pareça haver nenhuma saída emergencial, alguma saída que nós acostumamos como seres humanos, achar que saída é só do nosso jeito, sempre Deus nos aponta, não é? Para um refúgio, um refúgio, um socorro bem presente, como a própria palavra de Deus diz, porque Ele é fiel, né? Ele é um Deus que tudo pode.
Então você pode sair dessa situação difícil, você pode sair do fundo do poço, você pode sair da caverna, se hoje você levantar a cabeça, olhar para aquele que te chamou e aquele que te ama e crer que hoje é um novo dia. Que Deus abençoe a todos vocês, fique na paz desse grande amor, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.